Inferno, segundo São João Bosco. Na noite de domingo, 3 de maio de 1869, festa do patrocínio de São José, Dom Bosco retornou à narração do que tinha visto nos seus sonhos. Devo, principiou, contar-vos outro sonho, que se pode considerar consequência dos que vos narrei na quinta e na sexta-feira à noite, os quais me deixaram tão cansado, que dificilmente me podia manter em pé. Chamai-lhes sonhos ou dar-lhes outro nome. Chamai-lhes como quiserdes. Por que não falas? Voltei-me para o lugar de onde procedia a voz e vi junto ao meu leito um personagem distinto. Tendo compreendido o motivo da censura, perguntei-lhe: e que deverei dizer a nossos jovens? O que viste te foi dito nos últimos sonhos, e também o que desejavas conhecer, e que te será revelado na próxima noite. E desapareceu. No dia seguinte inteiro, estive pensando na péssima noite que haveria de passar. E chegada a hora, não me decidi a ir dormir. Fiquei lendo, sentado à mesa, até meia-noite. Enchia-me de terror a ideia de ter que presenciar ainda outros espetáculos terríveis. Fiz, afinal, violência sobre mim mesmo e fui deitar-me. Para não dormir tão rapidamente, com temor de que a imaginação me levasse aos costumeiros sonhos, apoiei o travesseiro na parede, de modo a ficar quase sentado no leito. Mas, como estava moído de cansaço, sem que me desse conta o sono logo se apoderou de mim. E eis que de repente vejo no quarto, junto à minha cama, o homem da noite anterior, o qual me diz: levanta-te e vem comigo. Rogo-te, por caridade, lhe respondi. Deixa-me tranquilo, pois estou cansado demais. Há vários dias sou atormentado pela dor de dentes. Deixa-me descansar. Tive sonhos espantosos. Estou extenuado. Dizia isso também porque a aparição desse homem é sempre sinal de grande agitação, cansaço e terror. Levanta-te, que não há tempo a perder, me respondeu. Então levantei-me e seguiu. No caminho, perguntei: aonde me queres levar desta vez? Vem e verás. Conduziu-me a um lugar onde se estendia uma imensa planície. Olhei à volta, meando de lado algum conseguia ver os confins dela, de tal forma era ela extensa. Era um verdadeiro deserto. Não aparecia ser vivo algum. Não se via nenhuma planta nem um rio. A vegetação seca e amarelecida mostrava aspecto desolador. Não sabia onde me encontrava, nem o que iria fazer. Durante alguns instantes perdi de vista o guia. Receei me ter perdido. Não estavam comigo nem o padre Rua, nem o padre Francesia, nem ninguém mais. Eis que descubro de novo o amigo, que vinha a meu encontro. Respirei e lhe perguntei: onde estou? Vem comigo e verás. Bem, irei contigo. Caminhava ele na frente e eu segui em silêncio. Após uma longa e triste caminhada, pensando que precisaria atravessar toda a imensa planície, dizia para mim mesmo: pobres de meus dentes. Pobre de mim, com as pernas inchadas.
De repente, sem saber como, aparece diante de mim uma estrada. Rompi então o silêncio, perguntando ao meu guia: aonde vamos agora? Por aqui, respondeu-me. E nos encaminhamos por aquela estrada. Era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada. Via pecantium complanata lapidibus, et infine lorum inferir, et tenebrae, et poenae. Eclesiástico, capítulo 21, versículo 11. O caminho dos pecadores é muito bem pavimentado, mas no final dele estão o inferno, as trevas e os castigos. Nos dois lados do caminho, havia duas belíssimas sebes, verdes e cobertas de flores encantadoras. As rosas, especialmente, brotavam por todas as partes entre as folhas. À primeira vista esse caminho parecia plano e cômodo. E sem suspeitar de nada, me pus a caminhar por ele. Mas à medida que prosseguia, notei que ia imperceptivelmente declinado e, ainda que não parecesse muito rápida e descida, sem embargo disso ocorria a uma tal velocidade que parecia estar sendo levado pelo vento. Mas ainda, dei-me conta de que avançava quase sem mover os pés, tão rápida era nossa carreira. Refletindo que retornar depois por uma estrada tão longa me custaria grande esforço e fadiga, perguntei ao amigo: como é que faremos para voltar depois ao oratório? Não te preocupes, me respondeu, o Senhor é onipotente e quer que tu vás. Quem te conduz e te mostra como ir para frente saberá também reconduzir-te de volta. O caminho baixava sempre. Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas, quando, pelo mesmo caminho, vi os meninos do oratório, juntamente com muitíssimos outros companheiros que eu jamais vira antes, caminhando atrás de mim. E encontrei-me no meio deles. Enquanto os observava, de repente vejo que ora um, ora outro, caíam, e em seguida eram arrastados por uma força invisível rumo a uma horrível encosta que se entrevia à distância, a qual depois vi que ia dar numa fornalha. Perguntei a meu companheiro: que é que faz cair esses jovens? Funes estenderam tim laquel. E o Xtaiter scandalum posuerunt. Salmo 139. Estenderam cordas à maneira de rede. Junto do caminho puseram tropeços. Aproxima-te um pouco mais, respondeu. Aproximei-me e vi que os meninos passavam entre muitos laços, alguns postos à altura do chão, outros à altura da cabeça. Estes últimos não se viam. Dessa forma, muitos jovens, enquanto caminhavam sem dar-se conta do perigo, eram colhidos pelos laços. No momento de ser colhidos davam um salto, depois caíam no solo com as pernas para o ar e, levantando-se, se punham em desabalada corrida para o abismo. Um era agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço, outro pelas mãos, por um braço, por uma perna, pela cintura, e imediatamente depois eram arrastados. Os laços estendidos pela terra, que mal se podiam ver, eram parecidos com estopa. Lembravam uns fios de aranha, e não pareciam muito nocivos. Sem embargo, vi que também os jovens colhidos por tais laços caíam quase todos por terra. Eu estava espantado. E o guia me disse: sabes o que é isso? Um pouco de estopa, não mais do que isso, respondi. Menos ainda do que isso. É quase nada, acrescentou.
é apenas o respeito humano. Vendo, entretanto, que muitos continuavam a se enredar nesses laços, perguntei: mas como é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que os arrasta desse modo? Aproxima-te mais, olhe e verás. Olhei um pouco e disse: não estou vendo nada. Olha um pouco melhor, repetiu. Segurei então um dos laços, puxei-o para mim e notei que sua ponta não aparecia. Puxei um pouco mais, mas não conseguia ver onde é que terminava aquele fio. Pelo contrário, notei que também a mim ele me arrastava. Segui então o fio e cheguei à boca de uma espantosa caverna. Parei, porque não queria entrar naquela voragem. Puxei para mim o fio e percebi que ele cedia um pouquinho. Mas era necessário fazer muita força. Depois de muito puxar, pouco a pouco foi saindo fora da caverna um feio e grande monstro que causava repugnância e segurava fortemente um cabo ao qual estavam atados todos os laços. Era ele que, mal caía alguém na rede, imediatamente o puxava para si. É inútil, pensei comigo, competir em força com este monstro medonho, porque não sou capaz de vencê-lo. O melhor é combati-lo com o sinal da Santa Cruz e com jaculatórias. Voltei, pois, para junto do meu guia, e ele me disse: já sabes agora o que é? Sim. Já sei, é o demônio que estende esses laços para fazer meus jovens caírem no inferno. Observei então com atenção os muitos laços e vi que cada um deles lavava escrito seu próprio título. Laço da soberba, da desobediência, da inveja, da impureza, do roubo, da gula, da preguiça, da etc. Feito isso, coloquei-me um pouco atrás para observar quais daqueles laços colhia maior número de jovens. Eram os da impureza, da desobediência e do orgulho. A este último estavam atados os outros dois. Além desses vi muitos outros laços que faziam grande estrago, mas não tanto como os primeiros. Sem parar de observar, vi que muitos jovens corriam mais precipitadamente que outros, e perguntei: por que essa velocidade? Por quê? Foi-me respondido: são arrastados pelos laços do respeito humano. Olhando ainda mais atentamente, vi que por entre os laços havia muitas facas espalhadas, ali colocadas por mão providencial, e serviam para corta-los e rompe-los. A faca maior era contra o laço do orgulho, e representava a meditação. Outra faca também grande, mas um pouco menor, significava a leitura espiritual bem feita. Havia também duas espadas. Uma delas indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente. A outra, a devoção a Nossa Senhora. Havia também um martelo, a confissão. Havia outras facas, símbolo das várias devoções, a São José, a São Luís de Gonzaga, etc., etc. Com estas armas não poucos rompiam os laços quando eram presos, ou se defendiam para não serem atados. Vi, com efeito, jovens que passavam entre os laços sem nunca serem colhidos. Ou passavam antes que o laço caísse, ou sabiam esquivá-lo e o laço escorregava sobre os ombros, sobre as costas, de um lado ou de outro, sem, contudo, poder aprisioná-los.
Quando o guia se deu conta de que eu havia observado tudo, fez-me continuar o caminho bordado de rosas que, à medida que avançávamos, iam se tornando mais raras, ao passo que começavam a se fazer notar enormes espinhos. Chegamos a um ponto em que, por mais que olhasse, já não encontrava rosa alguma, e no final as sebas se haviam tornado só de espinhos, desfolhadas e secas pelo sol. Das moitas dispersas e ressecadas partiam galhos que serpenteavam pelo solo e impediam o caminho, semeando de tal maneira com espinhos que só com grande dificuldade se podia andar. Havíamos chegado a uma baixada cujas ribanceiras ocultavam as demais regiões vizinhas. O caminho, sempre em declive, se tornava cada vez mais horrível, sem pavimentação, cheio de buracos, degraus, pedras e rochas arredondadas. Havia perdido de vista a todos os meus jovens, muitíssimos dos quais haviam saído daquele caminho traiçoeiro para tomar outros rumos. Continuei caminhando. Quanto mais avançava, mais áspera e rápida era a descida, de modo que às vezes resvalava e caía por terra, onde ficava um pouco para retomar o fôlego. De tempos em tempos o guia me sustentava e me ajudava a levantar. A cada passo as articulações se me dobravam e parecia que meus ossos se iam desconjuntar. Ofegante, eu dizia ao que me guiava: meu amigo, minhas pernas já não podem me sustentar. Estou tão esgotado que me é impossível prosseguir a caminhada. O guia não respondeu, mas fazendo-me sinal para ter ânimo continuou o caminho. Até que, vendo-me suado e morto de cansaço, conduziu-me a um patamarzinho que havia na entrada. Sentei-me, respirei profundamente e me pareceu descansar um pouco. Eu olhava entre mentes o caminho percorrido. Parecia quase vertical, semeado de espinhos e pedras pontiagudas. Olhava depois o caminho que ainda devia percorrer e fechava os olhos aturdido. Por fim, exclamei: por caridade, voltemos para trás. Se continuamos adiante, como faremos para retornar ao oratório? Ser-me-á impossível subir essa encosta. O guia respondeu resolutamente: agora que chegamos a este ponto, queres que te deixe só? Diante da ameaça, exclamei em tom dolorido: senti, como poderei voltar para trás ou continuar a viagem? Pois bem, segue-me, acrescentou. Levantei-me e continuamos descendo. O caminho se tornava cada vez mais espantoso e intransitável, de modo que mal podia manter-me em pé. Eis que no fundo desse precipício, que terminava num vale sombrio, apareceu um imenso edifício que exibia, diante de nosso caminho, uma porta altíssima, fechada. Chegamos ao fundo do precipício. Um calor sufocante me oprimia e uma densa fumaça esverdeada se elevava em torno das muralhas, marcadas por chamas cor de sangue. Levantei os olhos para ver a altura dos muros. Eram mais altos que uma montanha. Perguntei ao guia: onde é que nos encontramos? Que é isso? Lê naquela porta. Respondeu: pela inscrição saberás onde estamos. Olhei e vi escrito na porta: Ubi non est redemptio, onde não há redenção. Dei-me conta de que estávamos na porta do inferno. O guia me levou a fazer o contorno das muralhas daquela horrível cidade. De espaço a espaço, a distância regular,
via-se uma porta de bronze como a primeira, também no ponto final de uma espantosa vertente, e todas tinham uma inscrição latina distinta das anteriores. Dissedite, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus ester diabolo et angelis eius. Omnis arbor quae non facit fructum bonum insidetur et in ignem mittetur, afastai-vos, malditos, e ide para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Toda árvore que não dê bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Apanhei um lápis para copiar as inscrições. Mas o guia me disse: que estás fazendo? Tomo nota destas inscrições. Não é preciso. Tu as tens todas na escritura. Algumas delas até as mandaste colocar nas portas de teu oratório. Diante de tal espetáculo, eu teria desejado voltar para trás e marchar para o oratório. Já havia dado alguns passos, mas meu guia nem se moveu. Percorremos um imenso e profundíssimo barranco e novamente nos encontramos diante da primeira porta, aos pés da vertente por onde havíamos descido. De repente o guia recuou e, com o rosto entristecido e desfeito, fez sinal para que me afastasse, dizendo: observa. Assustado, voltei os olhos para trás e vi uma grande distância, por aquele rapidíssimo caminho, alguém que caía precipitadamente. Conforme ia se aproximando, procurava fixar-lhe o rosto. Afinal reconheci nele um dos meus jovens. Seus cabelos, em parte desordenados e eriçados, em parte lançados para trás por efeito do vento. Seus braços, estendidos para diante em atitude de quem nada para escapar do naufrágio. Queria parar e não podia. Tropeçava nas pedras salientes do caminho e elas mesmas serviam para dar-lhe mais impulso na queda. Corramos, vamos pará-lo e ajudá-lo, dizia eu, enquanto estendia para ele as mãos. Não, deixa, dizia-me o guia. Por que não posso pará-lo? Não sabes como é terrível a vingança de Deus. Porventura crês que és capaz de parar alguém que foge da cólera acesa do Senhor? Entre mentes, o jovem, voltando a cabeça para trás e olhando com olhos esbugalhados para ver se a ira de Deus o perseguia, lançava-se ao fundo e ia chocar-se na porta de bronze, como se em sua fuga não pudesse encontrar melhor refúgio. Por quê? Perguntava eu. Aquele jovem olha para trás com tanto espanto. Porque a ira de Deus atravessa todas as portas do inferno e vai atormentá-los até em meio do fogo. De fato, ante aquele encontrão, com estrondo se abriu a porta. Por trás dela abriram-se ao mesmo tempo, com estrondo ensurdecedor, 2, 10, 100, 1000 portas mais, empurradas pelo jovem que era levado por um torvelinho invisível, irresistível, velocíssimo. Todas essas portas de bronze, uma defronte à outra, embora a grande distância, ficavam um instante abertas. Vi no fundo, muito distante, como que a boca de um grande forno, e enquanto o jovem se precipitava naquela voragem, elevaram-se bolas de fogo. As portas voltaram a fechar-se com a mesma rapidez com que se haviam aberto. Tirei então minha caderneta para escrever o nome e o sobrenome daquele desgraçado, mas o guia, segurando-me pelo braço, intimou-se: espera e observa novamente. Olhei e presenciei outro espetáculo. Vi que por aquela vertente se precipitavam outros 3 jovens das nossas casas, os quais,
à maneira de 3 pedras, rolavam rapidissimamente um após o outro. Tinham os braços abertos e ravam de terror. Chegaram ao fundo e foram bater na primeira porta. No mesmo instante, reconheci todos os 3. A porta se abriu e, por trás delas, as outras 1000. Os jovens foram empurrados no compridíssimo corredor. Ouviu-se um prolongado rumor infernal, que se afastava mais e mais, e desapareceram, cerrando-se as portas. Muitos outros pouco a pouco foram caindo atrás desses. Vi cair um pobrezinho empurrado por um pérfido companheiro. Uns caíam sós, outros acompanhados. Uns seguros pelo braço e outros soltos, ainda que bastante juntos uns dos outros. Todos levavam escrito na fronte o seu pecado. Eu os chamava com grande aflição, enquanto caíam. Mas os jovens não me ouviam. Retumbavam as portas infernais ao abrir-se, fechavam-se depois, e seguia-se um silêncio sepulcral. Eis uma das causas principais de tantas condenações, exclamou meu guia. Maus livros, maus companheiros e hábitos perversos. Os laços que antes havia visto eram os que arrastavam os jovens ao precipício. Ao ver caírem tantos deles, disse com voz desolada: mas então é inútil trabalharmos em nossos colégios, se tantos são os rapazes aos quais aguarda esse fim. Não haverá nenhum outro remédio para impedir a perda de tantas almas. Respondeu o guia. Esse é o estado atual em que se encontram, e se morressem, para cá viriam sem mais. Nesse caso, deixa-me anotar seus nomes para que eu possa avisá-los e pô-los no caminho do paraíso. E crês que alguns deles, avisado, se corrigiriam? Num primeiro momento, o aviso os impressionará. Depois o desprezarão, dizendo: é um sonho. E ficarão piores do que antes. Outros, sabendo-se descobertos, frequentarão os sacramentos, mas sem boa vontade e sem mérito, porque não o farão bem. Outros se confessarão, mas só por temor momentâneo do inferno, sem arrancar de seu coração o afeto ao pecado. Não há, então, remédio para esses desgraçados. Dá-me um remédio que possa salvá-los. Eles têm superiores que lhes obedeçam. Têm um regulamento que o observem. Têm os sacramentos que os frequentem. Nesse meio tempo, precipitou-se outro bando de jovens, e as portas ficaram abertas por uns instantes. Entra tu também, me disse o guia. Retrocedi horrorizado. Estava com a ideia de que devia voltar logo ao oratório para avisar os jovens e segurá-los para que nenhum se perdesse. Mas o guia insistiu. Vem, e aprenderás muitas coisas. Diz-me, antes, porém, queres ir só ou acompanhado? Disse isso para que eu reconhecesse a insuficiência de minhas forças, e ao mesmo tempo a necessidade de sua benévola assistência. Respondi. Só a esse lugar de horrores, sem ser ajudado por tua bondade. Quem é que me poderia ensinar o caminho de volta? Mas no mesmo instante senti-me cheio de coragem, pensando comigo mesmo: só pode ir para o inferno quem já foi julgado, e eu ainda não fui. Em consequência, exclamei resoluto: entremos.
pois adentramos aquele estreito e horrível corredor. Corríamos com a velocidade do relâmpago. Em cada uma das portas interiores brilhava com tétrica luz uma inscrição ameaçadora. Quando terminamos de percorrê-lo, fomos parar num vasto e tenebroso pátio, em cujo fundo via-se uma grossa e horrível portinha, como jamais vi igual, e nela estava escrita estas palavras: Ibunt impii in ignem aeternum, os ímpios irão para o fogo eterno. Todas as paredes em volta estavam cheias de inscrições. Pedi permissão para o guia para lê-las, e me respondeu: à vontade. Então examinei tudo. No lugar, vi escrito: Dabo ignem carnes eurum ut comburanturem sempiternum, darei fogo às suas carnes para que queime eternamente. Crucebuntur ac noctem saecula saeculorum, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Noutro lugar, Hic universitas malorum per hominia saecula saeculorum, aqui está o conjunto dos moles pelos séculos dos séculos. E no outro, nullus ester e cordo, se horror sempiternus in habitat, aqui não há ordem, mas habita o horror eterno. Fumus tormentorum surum aeternum ascendite, eternamente estará subindo o fumo de seus tormentos. Non ester pax impiis, não há paz para os ímpios. Clamorete stridor dentium, clamor e ranger de dentes. Enquanto eu estava lendo as inscrições à volta, o guia, que havia ficado no meio do pátio, aproximou-se e me disse: a partir daqui ninguém mais poderá ter um companheiro que o sustente, um amigo que o conforte, um coração que o ame, um olhar compassivo, uma palavra benévola. Passamos a linha. Queres ver ou experimentar? Só quero ver, respondi. Vem, então, acrescentou o amigo, e tomou-me pela mão. Levou-me assim adiante daquela portinha e abriu-a. Comunicava com um espaço em cujo fundo havia uma grande cova fechada com uma ampla janela de um só cristal que ia desde o piso até o teto, e através do qual se podia divisar o interior. Dei um passo para trás e retrocedi até o umbral da porta, tomado por indescritível terror. Apareceu diante de meus olhos uma espécie de imensa caverna que se perdia como que nas entranhas da montanha, cheias de fogo, não como vemos na terra, com chamas vivas, mas um fogo tal e tão ardente que tudo que havia em torno estava torrado e embranquecido pelo excessivo calor. Paredes, tetos, chão, ferro, pedra, lenha, carvão, tudo estava branco e incandescente. Com certeza o fogo era de milhares e milhares de graus de calor. Mas nada se reduzia a cinzas, nada se consumia. Não sou capaz de descrever aquela caverna em toda a sua espantosa realidade. Praeparata esteranin aberutopet, a rege praeparata, profunda et dilatada. Nutrimetum eius, ignis et ligna muta, flatus dominici cut torrens supuris succedens eam. Isaías, capítulo 30, versículo 33. Desde muito tempo, foi Topete preparada por seu dono, foi preparada pelo rei, profunda e larga. Seu alimento é fogo e muita lenha. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, a mantém acesa. Enquanto eu olhava tudo aquilo estarrecido, vejo inesperadamente cair com fúria incoercível um jovem que, lançando um grito lancinante, como de uma pessoa,
que estivesse a ponto de cair no lago de bronze derretido, se precipita no meio do fogo, torna-se incandescente como toda a caverna e fica imóvel, ressoando por uns instantes o eco de sua voz agoniada. Cheio de horror, fechei os olhos no jovem, e pareceu-me um do oratório, um de meus filhos. Mas, não é este um de meus rapazes? Perguntei ao guia. Não é fulano de tal? Sim, é ele. Me respondeu. E por quê? Acrescentei. Não muda de posição. Como é que esta assim incandescente não se consome? Preferiste ver, por isso agora não me fales. Olhe verás. Ademais, omnis anim ignis salietur et omnis victima salietur. São Marcos, capítulo 14, versículo 15. Será salgado com fogo e toda vítima se condimentará com sal. Mal havia voltado os olhos, quando outro jovem, com furor desesperado e grandíssima velocidade, corre e se precipita na mesma caverna. Também era do oratório. Mal caiu, já não se moveu mais. Também ele havia lançado um grito lancinante, e sua voz se havia confundido com o último eco do grito do que cairá antes. Chegaram depois outros igualmente precipitados. Seu número aumentava cada vez mais. Todos lançavam o mesmo grito e ficavam imóveis incandescentes, como os que os tinham precedido. Observei que o primeiro teria ficado com a mão no ar e com o pé também suspenso no alto, o segundo havia ficado como que dobrado para baixo. Uns tinham os pés no ar, outros, a cara contra o solo, outros, estavam como que suspensos, sustentando-se com um só pé e com uma só mão. Havia-os sentados ou estendidos, apoiados de um lado em pé ou de joelhos, com as mãos entre os cabelos. Havia, por fim, um grande número de jovens como estatuas, em posições cada qual mais dolorosa. Vieram ainda muitos mais àquela fornalha. Jovens que em parte eu conhecia e em parte eram desconhecidos. Lembrei-me então do que está escrito na Bíblia. Como se cai pela primeira vez no inferno, assim se estará eternamente. Lignum, qualcunque locus se siderite, e bierite, onde cairá a árvore, ali ficará. Aumentava em mim o espanto, e perguntei ao guia. Mas esses que ocorrem com tanta velocidade, não sabem que vêm ter aqui? Oh, sim. Sabem que vão para o fogo. Foram avisados 1000 vezes, mas correm voluntariamente por causa do pecado, que não detestam e não querem abandonar, porque desprezaram e rechaçaram a misericórdia de Deus que incessantemente os chamava à penitência. Por isso a justiça divina, provocada, os empurra, os insta, os persegue e não podem parar enquanto não chegam a este lugar. Qual não deve ser o desespero destes desgraçados sem a menor esperança de sair daqui? Exclamei. Queres conhecer as inquietações e os furores das almas deles? Aproxima-te um pouco mais, respondeu o guia. Dei alguns passos para a janela, e vi que muitos daqueles miseráveis se golpeavam e feriam uns aos outros e se mordiam como cães raivosos. Outros se arranhavam o rosto, se laceravam as mãos, despedaçavam as próprias carnes e as atiravam pelo ar com desprezo. De repente, o teto da caverna se tornou transparente, como de cristal, e através dele se viu um pedaço do céu e as radiantes figuras de seus companheiros para sempre salvos. Os condenados bramiam com feroz inveja, porque os justos haviam sido olhados por ele, em certo tempo,
como objeto de risão. Peccator videbit tiracetur. Dentebus suis fremet tabrecete. O pecador verá e se encolerizará, seus dentes rangerão. Diz-me, perguntei a meu guia, como é que não se ouve nenhuma voz? Aproxima-te ainda mais, me gritou. Aproximei-me do cristal da janela e eu vi que uns rugiam e choravam contorcendo-se. Outros blasfemavam e imprecavam os santos. Aquilo tudo era um caos de vozes e gritos altos e confusos, pelo que perguntei ao meu amigo, que dizem eles? Que estão gritando? Recordando a sorte de seus companheiros bons, vêm-se obrigados a confessar. Nos insensati. Vitam ilorum a estimabamus insanim et finem ilorum sine honoré. Nós, insensatos, considerávamos uma loucura a vida que levavam, e seu fim sem honra. Et commodo computatis sunt inter filius Dei et inter sanctus sors ilorum ster. Ergo havimus a via veritatis, eis que foram contados no número dos filhos de Deus e sua sorte juntamente com a dos santos. Nós nos afastamos, pois, do caminho da verdade. Por isso gritam. Lasatis sumus in via iniquitatis et perditionis. Erravimus per vias dificiles, viam altem domini ignoravimus, corremos pelo caminho de iniquidade da perdição. Perdemo-nos por caminhos difíceis e não conhecemos o caminho do Senhor. Que nobis profuit superbia. De que nos serviu nosso orgulho? Transierunt omni ilatam combra, tudo passou como uma sombra. Estes são os lúgubres cantos que ali ressoarão por toda a eternidade. Mas inúteis gritos, inúteis esforços, inútil pranto. Omnis dolori ruete supereus. Toda a dor cairá sobre eles. Aqui já não há tempo, há só eternidade. Enquanto contemplava, cheio de horror, o estado de muitos de meus jovens, assaltou-me imprevistamente uma ideia. Mas como é possível que os que se encontram aqui estejam todos condenados? Estes jovens estavam ontem à tarde vivos no oratório. O amigo me disse: os que aqui vivem, mas estão mortos para a graça de Deus, e se morressem agora ou continuassem procedendo como no presente, se condenariam. Mas não percamos tempo. Sigamos adiante. E me afastou daquele lugar, e por um corredor que baixava a um profundo subterrâneo me conduziu a outro em cuja entrada estava escrito: Vermis eurum non moritur, et ignis non extinguitur. Dabit dominus omnipotens ignet vermes in carnes eurum, utilantur et sentiantius quim sempiternum. Judite capítulo 16, versículo 21. Seu verme não morrerá e o fogo não se extinguirá. O Senhor onipotente dará fogo e vermes às suas carnes para que ardam e sofram eternamente. Ali se contemplava o espetáculo dos atrozes remorsos dos que foram educados em nossas casas. A recordação de todos e de cada um dos pecados não perdoados e sua justa condenação. A de terem tido 1000 remédios até mesmo extraordinários para se converterem ao Senhor, para serem perseverantes no bem, para ganharem o paraíso. A recordação de tantas graças prometidas, oferecidas e dadas por Maria Santíssima e não correspondidas. Terem podido se salvar com tão pouco esforço e perderem-se irremissivelmente para sempre. Lembrarem de tantos bons propósitos feitos e não cumpridos. Ah!
Bem diz o provérbio que o inferno está cheio de boas intenções não realizadas. Ali voltei a ver todos os jovens do oratório que havia visto pouco antes naquele forno. Alguns dos quais me estão ouvindo neste momento, outros já estiveram conosco, outros eu não conhecia. Aproximei-me e observei que todos estavam cheios de vermes e animais asquerosos que lhes roíam e consumiam o coração, os olhos, as mãos, as pernas, os braços, de maneira tão miserável que nem sei exprimir com palavras. Estavam imóveis, expostos a toda espécie de moléstias, e não podiam defender-se de modo algum. Aproximei-me ainda mais para que me vissem, esperando poder falar-lhes para que me dissessem algo, mas nenhum falava e nem me olhava. Perguntei então ao guia a causa disso, e me foi respondido que no outro mundo os condenados não têm liberdade. Cada um sofre ali todo o castigo que Deus lhe impôs, sem que possa haver mutação de espécie alguma. Agora é preciso, acrescentou, que também tu vás ao meio daquela região de fogo que viste. Não, não. Respondi aterrorizado. Para ir ao inferno é preciso ser antes julgado. Eu ainda não fui. Não quero, pois, ir ao inferno. Diz-me, observou o amigo, o que te parece melhor? Ir ao inferno e livrar teus jovens, ou ficares fora e deixá-los no meio de tantos tormentos? Atordoados diante desta proposta, respondi: quero muito a meus caros jovens, quero que todos se salvem. Mas não poderíamos fazer de tal forma que nem eles nem eu entremos aí? Ainda estas em tempo, me respondeu o amigo, e também eles estão, desde que faças tudo o que podes. Meu coração se dilatou e eu disse para mim mesmo: pouco me importa sofrer, desde que possa livrar dos tormentos estes meus queridos filhos. Vem, pois, dentro, prosseguiu o amigo, e vê a bondade e a onipotência de Deus, que amorosamente emprega mil meios de chamar à penitência teus jovens e salvá-lo da morte eterna. Tomou-me pela mão para introduzir-me na caverna. Mal pus os pés no umbral, encontrei inesperadamente transportado para uma magnífica sala com porta de cristal. Sobre estas, a regular distâncias pendiam largos véus que cobriam outros tantos departamentos que comunicavam com a caverna. O guia me indicou um dos véus, sobre o qual estava escrito o 6º mandamento. E exclamou: a transgressão desse mandamento é a causa da ruína eterna de muitos jovens. Mas não se confessaram? Sim, confessaram-se, mas os pecados contra a bela virtude, confessaram-nos mal ou calaram-nos por completo. Por exemplo, um que havia cometido 4 ou 5 desses pecados, confessou somente 2 ou 3. Há quem tenha cometido um só na meninice e sempre teve vergonha de confessá-lo, ou confessou mal, ou não disse tudo. Outros não tiveram arrependimento nem propósito. Mas ainda, alguns, em vez de examinar sua consciência, estudavam o modo de enganar o confessor. E o que morre com tal resolução está disposto a ser do número de condenados, e assim será para toda a eternidade. Só os que, arrependidos de todo o coração, morrem com esperança da eterna salvação, esses serão eternamente felizes. E agora queres ver por que a misericórdia de Deus te conduziu até aqui? Levantei o véu e vi um grupo de meninos do oratório, todos meus conhecidos, condenados por esse pecado. Entre eles havia alguns que, na aparência, têm boa conduta.
Pelo menos agora me deixarás escrever os nomes desses meninos para poder adverti-los em particular. Não é preciso. Me respondeu. Que devo então dizer a eles? Prega por toda a parte contra a impureza. Basta avisa-los em geral, e não te esqueças de que, ainda que os avises em particular, prometerão, mas nem sempre com firmeza. Para conseguir isso se requer a graça de Deus, a qual, se pedida, jamais faltará a teus jovens. O bom Deus manifesta especialmente seu poder em se compadecer e perdoar. Oração, pois, e sacrifício de tua parte. Quanto aos jovens, que ouçam tuas exortações, interroguem suas consciências, e ela lhes sugerirá o que devem fazer. Estivemos então conversando cerca de meia hora sobre as condições necessárias para fazer uma boa confissão. Depois o guia repetiu várias vezes, erguendo a voz: avertere. Avertere. Que significa essa exclamação? Mudar de vida, mudar de vida. Todo confuso por aquela revelação, baixei a cabeça e estava a ponto de me retirar, quando o guia me chamou dizendo: ainda não viste tudo. E dirigindo-se a outra parte, levantou outro véu, sobre o qual estava escrito: Qui volunt divitis fieri, incidente in tentationem et laqueum diaboli, os que querem ficar ricos, caem na tentação e no laço do demônio. Lhe exclamei: isso não diz respeito aos meus jovens, porque são pobres como eu. Não somos ricos nem pretendemos sê-lo. Nem sequer o imaginamos. Removido o véu, apareceram no fundo alguns meninos, todos meus conhecidos, que sofriam como os anteriores, e, mostrando-os, me disse: acho que é bem a teus meninos que essa inscrição diz respeito. Explica-me, pois, o porquê da palavra divitis, ricos. Por exemplo, alguns dos teus jovens têm o coração de tal maneira apegado a algum objeto material, que esse afeto os afasta do amor de Deus, e por isso faltam com caridade, a piedade, a mansidão. Não somente com o uso das riquezas se perverte o coração, mas também com o desejo delas, sobretudo se esse desejo ofende a justiça. Teus jovens são pobres, mas repara que a gula e o ócio são péssimos conselheiros. Há alguns que em seus lugares de origem se tornaram culpados de furtos significativos e, podendo, não pensam em restituir. Há quem estuda a maneira de abrir com chaves falsas a despensa. Quem procura entrar no escritório do prefeito ou do econômico da casa. Quem vai remexer as malas dos companheiros para roubar-lhes comestíveis, dinheiro ou livros para seu uso. De uns e de outros me disse os nomes, e prosseguiu: alguns se encontram aqui por se terem apropriado de objetos do vestuário, roupa branca, cobertores e conchas que pertenciam à rouparia do oratório, para enviá-los às suas casas. Alguns, por terem causado voluntariamente danos graves e não os terem reparado. Outros, por não terem devolvido coisas que lhes haviam sido emprestadas. E alguns por terem retido somas de dinheiro que lhes haviam sido confiadas para que as entregassem ao superior. E concluiu dizendo: já que tais pessoas te foram indicadas, avisa-as. Diz-lhes que rejeitem todos os desejos inúteis e nocivos, que sejam obedientes à lei de Deus e zelosos de sua honra. Se não forem assim, a cobiça os arrastará a excessos piores que os submergirão nas dores.
na morte, na perdição. Eu não conseguia entender como, para certas coisas consideradas insignificantes pelos nossos jovens, haviam sido preparados castigos tão horríveis. Mas o amigo cortou minhas reflexões, dizendo: recordo o que te foi dito diante do espetáculo dos cachos estragados da videira. E levantou outro véu, que ocultava muitos de nossos jovens, os quais logo reconheci, pois estão presentemente no oratório. Sobre o véu estava escrito: Radiques huminum malorum, raiz de todos os males. E logo me perguntou: sabes o que significa isso? Sabes qual é o pecado indicado por essa epígrafe? Parece-me que só pode ser o do orgulho. Não, respondeu. Mas sempre ouvi dizer que o orgulho é a raiz de todo pecado. Sim, genericamente é. Mas, em concreto, sabes qual foi o pecado que fez cair Adão e Eva no primeiro pecado, em consequência do qual foram expulsos do paraíso terrestre? A desobediência. Precisamente, a desobediência é a raiz de todo o mal. E que devo dizer a meus jovens sobre esse ponto? Presta atenção. Os jovens que tu vês aqui são os desobedientes, que vão preparando para si próprios tão lamentável fim. Esses tais e outros que tu crês que foram descansar, à noite descem a passear no pátio, não fazendo caso das proibições, vão a lugares perigosos, trepam nos andaimes de obras em construção, pondo em risco até a própria vida. Alguns, apesar das prescrições do regulamento, na igreja não estão como devem. Em vez de rezarem, pensam em coisas completamente diversas, constroem na sua mente castelos no ar. Outros perturbam os companheiros. Há os que procuram posturas cômodas e dormem durante as sagradas funções. Outros, tu crês que vão à igreja e no entanto não vão. Aí do que descuida a oração. Quem não reza se condena. Alguns estão aqui porque, em vez de cantar os cânticos sagrados ou o ofício da Santíssima Virgem, leem livros que tratam de tudo menos de religião, e alguns, o que é muito vergonhoso, chegam a ler livros proibidos. E continuam enumerando várias outras transgressões que são causa de graves desordens. Quando terminou, comovido olhei o guia na face. Ele também me fitou, e eu lhe disse: e todas essas coisas, poderei contá-las a meus jovens? Sim, podes dizer a todos eles aquilo de que te recordares. E que conselho poderei dar-lhes para que não lhes sucedam tão graves desgraças? Insistirás demonstrando como a obediência, mesmo nas menores coisas, a Deus, à Igreja, aos pais e aos superiores, os salvará. E que mais? Dirás a teus jovens que evitem muito ócio, porque essa foi a causa do pecado de Davi. Diz-lhes que estejam sempre ocupados, porque assim o demônio não terá tempo de assaltá-los. Inclinei a cabeça e prometi. Não mais suportando aquele terror, disse o amigo: agradeço-te a caridade que tiveste comigo, mas rogo-te que me faças sair daqui. Vem comigo, disse-me então, e, encorajando-me, tomou-me pela mão e sustentou-me, porque eu me senti extenuado e sem forças. Uma vez saídos da sala, atravessamos rapidamente o horrível pátio e o largo corredor de entrada. Antes de atravessar o umbral da última porta de bronze, mais uma vez voltou-se para mim e exclamou:
Agora que viste os tormentos dos outros, é preciso que tu também experimentes um pouco do inferno. Não. Não. Gritei horrorizado. Ele insistia e eu recusava sempre. Não temas, dizia-me. É só para experimentar. Toca nessa muralha. Eu não tinha coragem e queria afastar-me. Mas ele me segurou, dizendo-me: no entanto, é necessário que experimentes. E me agarrou resolutamente pelo braço e me levou para junto da muralha, dizendo: toca rapidamente uma vez só, para que possas dizer que estiveste visitando as muralhas dos suplícios eternos e as tocaste. E também para que compreendas como será a última muralha, se a primeira já é tão terrível. Vês esta muralha? Observei-a com mais atenção. Era de colossal espessura. O guia prosseguiu: esta é a 1000ª parede antes de chegar ao verdadeiro fogo do inferno. 1000 muralhas o rodeiam. Cada uma delas tem 1000 medidas de espessura, e essa é a distância entre cada uma delas. Cada medida é de 1000 milhas. Esta muralha dista, pois, 1 milhão de milhas do verdadeiro fogo do inferno e, portanto, é um pequeníssimo princípio do mesmo inferno. Dito isso, e vendo que eu me encolhia para não tocar a muralha, agarrou minha mão, abriu-a com força e fez com que eu encostasse na pedra daquela 1000ª muralha. Naquele instante senti uma queimadura tão intensa e dolorosa que, saltando para trás e dando um fortíssimo grito, acordei. Encontrei-me sentado na cama, e sentindo que a mão ardia, esfregava na outra mão para fazer cessar aquela sensação. Quando amanheceu, observei que a mão estava realmente inchada. E a impressão imaginária daquele fogo foi tão forte que pouco depois a pele da palma da mão se desprendeu e mudou. Tende em consideração que não vos contei estas coisas com todo o seu horror tal como as vi, e com a impressão que me fizeram, para não vos assustar demais. Sabemos que o Senhor nunca falou do inferno a não ser por figuras, porque, ainda quando não houvesse descrito como é, não o teríamos entendido. Nenhum mortal pode compreender essas coisas. O Senhor as conhece e pode dizê-las a quem quiser. Várias noites sucessivas tive tal perturbação, que não pude dormir por causa do medo. Contei-vos brevemente o que vi em sonhos muito longos. Deles não vos fiz senão um breve resumo. Darei mais tarde instruções sobre o respeito humano, sobre o 6º e o 7º mandamentos, sobre o orgulho. Não farei mais do que explicar esses sonhos, porque em tudo estão conformes com a Sagrada Escritura. Ainda mais, não são senão um comentário do que se lê sobre o tema na mesma Escritura. Nestas noites, já vos contei algumas coisas, mas quando puder vir falar-vos contar-vos-ei aos restantes, dando-vos as respectivas explicações.